Mas assim, eu não sei qual que é o melhor jeito, tá? Mas eu queria que a gente tivesse um jeito de que a gente... vamos lá. Que a sociedade não precisasse mais de cotas raciais, porque a gente chegou num patamar que todo mundo consegue ter pelo menos uma educação de base. Nunca vai acontecer. Eu sei, pois é, nunca vai acontecer. A educação depende... A educação é papel da família e não do governo. Você não tem como garantir que todo mundo vai ter pai e mãe. Isso aí já acabou. Tem pessoas que não têm condição mental de ter uma educação de base. A gente tá vivendo a epidemia de doença mental. A maioria das pessoas hoje, até os 40 anos, se você fizer um diagnóstico, se você fizer um exame mínimo, tem de algum diagnóstico. Ou depressão, agora metade dos guris é TDAH, não é isso? Está no espectro autista, tipo assim, porra, qualquer coisa, tipo assim, hoje em dia... Tu já foi fazer uma avaliação psicológica? Rapaz, se eu fizer, eu acho que eu capaz de aposentar, viu? Você acha que... Eu também. Rapaz, não, tipo, a minha deficiência já torna neurotípico. As regiões do cérebro que processam as coisas já são diferentes. É mesmo? E 17 anos do que eu faço, bicho, é muito difícil que o cara esteja 100%, não é isso ou não? Pois é, hein? pois é. Tem gatilho, tem estresse pós-traumático. Claro cara, que você tem, acabou porra. de me contar uma das histórias que eu não saberia lidar, cara. Não, isso foi, tipo, o primeiro ano. Foi logo no início que eu fui trabalhar. Quando eu trabalhei em Salvador, é acidente. Acidente veículo é o pior, que é só inocente. Vagabundo é menos pior, não é isso? Você prefere buscar um vagabundo ou inocente? Sim, porra. Até um policial, que o cara entrou aí porque ele quis, não é isso ou não? O cara sabia que ele tá indo pra guerra, né? Hein? Pois é. Um acidente é foda mesmo. Hoje tu lida mais com o quê? Com crime ou com acidente? Não, eu tô num lugar que é clínica geral, eu faço tudo. Mas se fosse só acidente, era pior, como era antigamente, não é isso? Só inocente, né? Hein? Mas quanto tempo de polícia que tu tem que ficar lá? Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Eu tô batalhando aí. Se eles me autorizarem a tirar uma licença não remunerada, eu me afasto uns 6 anos aí, viu? É. Não tenho mais saúde, não. É muito difícil, velho. Se tu pudesse sair do Brasil, tu ia pra El Salvador? Tu ia pra onde? Eu não conheço El Salvador. Não? Mas tu tem informações sobre como funciona o estado lá, porque sabe, por exemplo, que eles adotaram a Bitcoin. Tem um cara que, inclusive, eu recomendo que vocês sigam aí. Eu tô dando um exemplo aqui. Tá. Um cara que é El Salvador, Hugo Tuga. Hugo, que mora em El Salvador. Rapaz, um cara, por exemplo, eu mantive contato com o Hugo, até falei de Becas aqui. Becas se retou porque eu fui falar com o Hugo, que o Hugo apoiava. Ele tem algumas opiniões que eu considero extremamente erradas em relação a Israel. Assim, coisas que eu considero erradas. Mas ele é um cara que eu não vou deixar de falar com ele. Inclusive, eu fiz um episódio com o Hugo dizendo, rapaz, você tem que parar de fazer piada de negócio de gás, de extermínio de judeu, isso é imoral. Eu tenho que tentar educar o cara. Eu não vou bloquear o cara, porque o cara tem comportamentos, tipo assim, se ele insistir nisso, eu posso, com o tempo, me convencer que eu tenho que deixar de falar com ele. Mas se uma pessoa do seu círculo de relacionamento começa a fazer merda, você tem ou não a obrigação de dizer, você tá agindo errado? Com certeza. Isso não é nossa guerra. Eu acho que é minha obrigação. Você tá ofendendo pessoas que são suas aliadas, não é isso? Você só vai perder com isso. Esse comportamento seu, você não ganha nem espiritualmente, nem moralmente, nem financeiramente. Você tá se destruindo com isso. Você não tem que dizer isso pro cara ou não? Total, tem, porra, 100%. Você é uma pessoa de mérito. Eu preciso que você me seja útil. Eu preciso continuar ouvindo você. Mas se você continuar com isso, eu não vou poder, não é isso ou não? Hein? Sim. É. Bom, tem um monte de pergunta pra gente aqui, cara. E tu já tá falando que tá cansado. Bom, já são 9h30, estamos aqui há 2 horas. Tem um brother, inclusive, que foi comigo no Monark. Você viu o episódio que eu fui no Monark? O brother que foi comigo no Monark tem um canal. O cara tem 30 e poucos anos, viu? Passou por várias falsas acusações, perdeu tudo com o negócio de casamento aqui. Se lascou. E por causa das falsas acusações, ele nunca vai conseguir um visto. Esse cara pegou uma bike e foi pros Estados Unidos. Eita. Foi o caralho, Renato. Tá de sacanagem. Liberdade Sem Fronteiras, pode botar aí no YouTube. Foi de bike. Ele segue o exemplo de 17 caras, que ele tem uma lista lá de 17 caras que fizeram isso, e metade dos caras já ficaram um ano lá e já tem ou Corolla ou Hilux. Os caras estão vivendo uma vida, não é isso? Você que tem que definir seu futuro. É mais fácil mudar o país ou mudar a vida da você? Eu não tô estimulando que você vai ilegalmente de bicicleta, você pode morrer, inclusive. Isso é brincadeira. Porra, o que esse cara tá fazendo é jogando no abismo, ou morre, não é isso ou não? É isso. Esse é o plano A, B, C, D dele. O cara viu gente morrer, o cara dormiu em esgoto, dormindo com mendigo, foi roubado N vezes. Você pode ir com a bicicleta de 50 mil reais, a bicicleta é de 150 conto, não é isso ou não? O cara chega todo magro, com a pele, parece que o cara trabalhou de roça, não é isso ou não? Pois é, ele tá encarando as dificuldades dele, fazendo o que ele pode. Se der certo, ele vai receber. Ele tá assumindo risco, né? Ele tá sendo homem, ou não? Hein? Tá. E eu vi você falando também sobre os caras que vai trabalhar lá e comparando com o juiz aqui, juízes honestos, por exemplo, que não dá pra enriquecer tão rápido quanto os caras conseguem enriquecer trabalhando de outras coisas em outras sociedades. Eu encontrei um cara em Boston semana passada e o cara, ele chegou lá, tem 3 anos... Ele tava no Uber, tava dirigindo no Uber. E hoje ele já tem uma empresa que tem alguns carros no Uber lá
e já tá num patamar completamente diferente do que ele tava aqui. Eu fiz um podcast, quem tiver interesse pesquisa, com um cara chamado Mr. Coelho de Boston. Ele foi com 17 anos com a mãe, o pai morreu, eles não tinham como sobreviver em Valadares, né? Pegaram as porras dele e foram pra lá. Ele demonstrou lá, ele começou a explicar sistematicamente como é que ele chegou a ter mais de 2 milhões de dólares com menos de 30 anos. Algum juiz honesto... Foi esse vídeo que eu vi. É isso. Algum juiz honesto consegue ter 2 milhões de dólares com menos de 30 anos? Nem dá pra ele com quase, ele precisa ter. É um milagre se ele virar juiz, não é isso? Algum com médico menos de 30 honesto. anos, Se com 30 anos o cara nem terminou as residências pra ganhar dinheiro direito, não é isso ou não? É verdade. Pois é. E ele se legalizou. Rapaz, as aventuras dele agora, o Mr. Coelho, procura aí no negócio. Ele entrou no negócio de uma. Ele gastou 10 mil dólares numa agência de casamento, né? Você viu? Foi dar uma de. Como é o nome de Mamãe Falei? O cara entrou na agência de casamento. Diz que dá exame mesmo. Você tá com ímã inteiro, você tá com todas as doenças venéreas. Aí foi lá conhecer as noivas dele pra escolher agora que vai casar. Diz que já comeu umas 6 ou 7. Foi na Bielorrússia, Polônia, Ucrânia. Agora, como é o nome do cara que fez o negócio do Tour de Blonde, não é isso? Agora o cara tá voltando pra lascar no Tour de Blonde, Mr. Coelho. O cara é lascador. Ok? Diz que vai casar com uma, tá escolhendo, fazendo uns test drive, não é isso ou não? Você já comprou um carro sem fazer um test drive? Olha, tu considera isso moral? Rapaz, eu considero isso imoral, né? Mas a moral dele não é a mesma minha, não é isso? Hein? Mas tu percebe que quando você fala desse jeito e parece que tu considera isso moral? Não, eu não considero isso moral, eu considero isso engraçado. Ele é um cara que conseguiu uma quantidade de dinheiro absurda pra quantidade de idade dele, não é isso? Nenhum homem é homem antes dos 30. Jesus é muito claro quanto a isso. Jesus não precisava ser batizado. O cara não é homem antes dos 30. Ele é um menino, velho. Ele não tá se comportando como homem, não é isso? Saindo deflorando um monte de mulher, tipo assim, fazendo promessas, provavelmente, eu não sei, né? Mas criando expectativas que não vão ser cumpridas, né? Hein? Isso é coisa de homem? Coisa de filha da puta. Jesus não se considerava rabi, não fez milagre publicamente e não se declarava filho de Deus antes dos 30, não é isso? Você que é o cristão, cara. Você não reconhece Jesus como seu salvador. Seu casamento foi na igreja, pelo menos. Foi. Né? Nessa Foi. parte, você fez a vontade da mulher. Eu nem lembro se a Mariana queria casar na igreja, cara. Acho que ela queria sim. Porque é legal casar na igreja, não é legal? E, porra, A cerimônia é bonita. Mas Inclusive, eu não tenho... o matrimônio é algo tão difícil que é melhor pedir ajuda a Deus mesmo.